Boa noite, queridos. A paz de Jesus. Vamos estar dando sequência ao nosso estudo da Bíblia, onde nós estamos lendo o Novo Testamento. Já lemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lemos também o livro de Romanos, depois lemos as cartas dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, e agora nós estamos entrando no livro de 1 Coríntios, ok? E eu quero fazer um resumo onde cada irmão tem contribuído, cada dia 2 capítulos são lidos por cada irmão que tem se colocado à disposição do reino, e eu louvo a Deus por sua vida, eu agradeço a Deus pela sua cooperação, e você que pode continuar, você que ainda não leu, pode ser um dos escolhidos para estar fazendo parte da leitura da Bíblia. E nós vamos estar fazendo um resumo amanhã, ou melhor, estamos encerrando o 16º capítulo, da primeira carta aos Coríntios, e eu quero fazer um resumo breve, a palavra, para que eu possa fazer do capítulo 1 ao 16º capítulo, eu preciso resumir por causa do tempo, porque se eu fosse pregar por cada capítulo, nós iríamos ter aqui semanas e semanas para fazer isso. Mas eu faço um resumo, como costumo fazer, e eu quero convidar vocês para que vocês já abram logo a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos estar trazendo a mensagem. Esse livro de Coríntios é quando Paulo ele faz a sua segunda viagem missionária, e ele entra na cidade de Corinto, lá no litoral da Grécia, e ali ele vai passar 1 ano e 6 meses, ali para poder estar edificando a igreja. Ali ele vai formar homens, mulheres, ele vai pregar a palavra, e ali ele vai formar um grupo de homens, de mulheres que entenderam a necessidade da edificação da igreja, e ali ele vai implantar várias igrejas naquela região. E a igreja de Corinto, ela cresce muito, mas ela cresce de uma forma desordenada, aonde Paulo vai fazer menção nessa primeira carta a alguns tópicos, onde vai ensinar, onde ele vai advertir, onde ele vai repreender, e eu quero estar trazendo alguns capítulos baseado nesse texto, que do capítulo 1 ao capítulo 16, onde nós vamos entender alguns pontos onde Paulo escreve para essa igreja com uma certa alegria, mas ao mesmo tempo com o coração também rigoroso, para que pudesse estar falando ao coração desses irmãos. No capítulo 1, Paulo dá graças a Deus, reconhecendo que em tudo ele foi enriquecido por Deus. No capítulo 1, ele já dá graças a Deus pela palavra que lhe foi dada, que é a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, e ele vai estar dizendo no versículo 18 do capítulo 1, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ele vai falar exatamente o quanto é necessário essa palavra ela ser pregada, e muitos não entendem. Por quê? Porque parece loucura, mas para nós que entendemos a necessidade da pregação da palavra, é o poder de Deus. Então, querido, você é revestido quando você prega a palavra, quando você fala sobre a cruz de Cristo, você está sendo revestido de poder e graça. Então a tua palavra, ela nunca vai voltar vazia. A tua voz nos ouvidos de quem necessita ouvir, não pense que vai passar por despercebida, mas ela está sendo pregada e ela está sendo plantada neste coração. Amém? E Paulo vai dar sequência nesse texto, vai falar sobre a vocação dos santos, vai falar sobre os valores de Cristo. O capítulo 1 ele é um capítulo enriquecedor. O capítulo 2 ele vai falar sobre o caráter da pregação de Paulo. Ele vai trazer onde Paulo vai reconhecer a sua fraqueza, o seu temor e grande tremor diante da palavra de Deus. Quando ele está diante dos irmãos, ele realmente demonstra essa palavra. Ele vai dizer que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele vai continuar dizendo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esse é o segredo que nós precisamos descobrir na palavra santa, é que nós somos fracos.
que aqui nós apenas estamos como vaso de honra. Nós somos um vaso que vai receber a palavra para nos tornarmos cheios de Deus. Mas para isso nós precisamos ser humildes. Olha que Paulo era um homem cheio de eloquência, mas mesmo assim ele resolveu, ele entendeu se esvaziar para que o Espírito Santo pudesse habitar sobre a vida dele. E aí, diante disso tudo, ele vai dizer no versículo 9, que é um versículo muito conhecido, que diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, todas as vezes que nós buscamos a Deus, todas as vezes que nós desejamos esse conhecer a mais sobre o Espírito na nossa vida, a Bíblia vai dizer que não tem nada que se compare, não tem nada que você possa justificar para que você possa dizer: não, eu consegui por causa de mim. Não, a Bíblia está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano que Deus tem preparado para você, meu filho, para você, minha filha. Deus tem algo que você nunca imagina, a grandeza do poder de Deus sobre a sua vida. Só apenas creia, coloque-se à disposição. No capítulo 3, vai haver uma dissensão demonstrada pela falta de espiritualidade, né? Então, vai no capítulo 3, do versículo 3, vai dizer: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo homens? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? Ou quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele vai dizer: eu plantei, Paulo regou. Ou melhor, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, querido, não ande ansioso, não ande ansiosa. Deus tem preparado para você coisas que você realmente não entende, mas Ele tem dado a você algo que vai nascendo, crescendo, e dia a dia você vai reconhecendo. Mas isso tudo você apenas olhando para o autor e consumador da sua fé. Não é olhar para homem, não é olhar para mulher, não é olhar para os defeitos das pessoas, porque todos nós somos defeituosos, todos nós somos cheios de debilidades, mas o fato é, quando eu olho para Cristo, eu entendo o que é que eu preciso. Eu entendo até onde eu consigo andar e por que eu estou andando. Então existe um propósito na sua vida. E esse propósito quem vai dar o crescimento é Deus. Fique firme nesse propósito, ok? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual Jesus Cristo, Ele é o único que é o fundamento para quem está em salvação eterna, para quem quer a caminhada com Cristo, precisa reconhecer. Esse versículo 11 do capítulo 3 é fundamental para o crescimento cristão. Vou repetir, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Não existe Apolo, não existe Paulo, não existe Luciano, não existe Maria, não existe Cláudia, não existe ninguém, só existe Cristo na vida do irmão que é salvo, convertido através da revelação do Espírito Santo. Jesus te convidou, Jesus te chamou para você ser um discípulo dele, um cristão. Então, é Luciano que é servo do Senhor, é você que é servo do Senhor. Não olhe para o alheio, não olhe para ninguém, olhe apenas para Cristo. Amém, queridos? No capítulo 4, ele vai falar que os pregadores são responsáveis. E eu vejo muito proveitoso esse tempo também, onde nós vamos estar aprendendo exatamente sobre a espera, né? A espera que os dispenseiros de Jesus têm como chamado. Então, cada um de nós fomos chamados como dispenseiros da obra de Deus, e nós precisamos permanecer fiéis. Nada pode nos abalar, nada pode tirar o foco para o chamado que o Senhor tem para nós. Ele vos escolheu. Ele diz, como lá em João, capítulo 15, versículo 16, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi primeiro, para que vá e dê fruto. Então existe um propósito. Deus, quando olha para alguém e Ele chama esse alguém, Ele capacita. Então nesse capítulo 4, você, como dispenseiro da obra de Deus, precisa se manter fiel, precisa se manter avivado, porque com
consequentemente, você vai vencer as batalhas em Cristo Jesus. No capítulo 5, vai falar sobre a impureza da igreja de Corinto, né? Ele repreende e exorta os irmãos. E ele vai falar no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 5, dizendo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha só que coisa, na igreja de Corinto, ela estava uma bagunça, o pessoal estava adorando ao Senhor, amando a Deus aparentemente, por isso que ele diz: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então isso é fato. O que é que nós precisamos? Reconhecer que como discípulos nós precisamos ajustar algumas coisas. Nós não podemos andar na linha da prostituição, na linha do erro, na linha do pecado, na linha das coisas que tira a nossa referência de quem nós somos verdadeiramente. Precisamos crer. Então a igreja de Corinto, ela teve muitos balancetes, muitas coisas que desagradou aos olhos do Espírito Santo. Então Paulo chama atenção exatamente por causa dessa situação. Ele censurou essa igreja por causa dessa situação, onde estava havendo muita prostituição. Para você ter ideia, olha só o que diz, que a imoralidade foi tão grande que foi o filho pegando a esposa do pai. Pense que coisa terrível, né? Então ele vai estar falando exatamente sobre isso nesse capítulo 5. O capítulo 6, ele vai falar sobre o litígio entre os irmãos, né? Onde ali também alguns irmãos estavam comentando o que é que era lícito e o que não era, o que é que eu podia fazer, o que é que eu não podia, o que é que eu podia comer, o que é que eu não podia, o que é que eu podia beber, o que é que eu não podia beber. E Paulo vai chegar no capítulo 6, do versículo 12, e vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas podem me deixar ser dominado, mas eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. Então, essas coisas são coisas que nós precisamos aprender. Nós somos frágeis, mas ao mesmo tempo, a força que tem em nós, que é através do poder de Deus, nos faz vencer essas fraquezas. Amém, queridos? É na força do poder de Deus que nós vencemos as nossas fraquezas. Porque quando ele diz aqui, todas as coisas me são lícitas, ele também está advertindo, olha bem, mas nem todas lhe convêm. Analise os fatos, veja o que é que você pode construir para que você permaneça firme e fiel no chamado para qual você foi. Você foi chamado para ser um cristão. Você não foi chamado para ser um Joanito, um Paulito, um Apolito. Você foi chamado para ser um cristão, servo de Cristo. Então, se Cristo renunciou a tudo, nós também somos capazes de renunciar. Nós vamos vencendo. Dia a dia nós vamos vencendo. Amém? No capítulo 7 vai falar sobre respostas e perguntas acerca do casamento, né? Aí ele vai escrever no versículo 1 do capítulo 7: quanto ao que me escrevestes, é bem que o homem não toque em mulher. Melhor, vou repetir: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em outra mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Ele vai chamar nesse capítulo a atenção dos irmãos que estavam querendo fazer da sua vida uma causa própria, não é? E se você realmente hoje, querido, vive num tempo de transformação pela herança, né, do passado, se tem dentro de você algo que ainda está lhe atrapalhando na sua conversão, é isso que Paulo está falando aqui, porque ele vai falar aqui tanto para o homem como para a mulher, ele vai falar aqui tanto para os jovens como para os velhos, ele vai falar tanto aqui para toda a família,
família, chamando a atenção da renúncia, do que nós verdadeiramente precisamos viver. Então, o homem casado, a mulher casada, ele precisa entender que não precisa de outra mulher. O homem não precisa de outra mulher. A mulher não precisa de outro homem quando casado, porque se você abre e guarda, meu amigo, minha amiga, você está dando margem para que o diabo possa entrar na sua casa, entrar na sua família. Então, para que impurezas sexuais? Para que essas devassidão, essas coisas que atrapalham o seu relacionamento com Deus? Então, é melhor que você viva com a sua mulher, é melhor que você viva com o seu marido, para que a coisa possa andar segundo o propósito de Deus. Então, nesse capítulo, ele vai falar exatamente sobre a estabilidade da família, sobre como viver, né, diante do casamento, passando pelas tribulações. Esse texto aqui, ele vai até dizer, se você, inclusive, sabe que não é capaz de casar, não case, fique solteiro. Interessante, né? Porque é um conselho, ele diz, olha, não é o conselho de Deus, é o meu conselho. Eu lhe aconselho que se você não tem condição de ter uma mulher, e se você quer ter uma e você por fora quer ter mais, não case, filho, fique solteiro, é melhor, ok? Agora, uma coisa que eu acho interessante nesse texto também é a gente obedecer, não é? Porque Paulo, ele vai deixar claro que tudo que ele está ensinando nesse texto é para que você possa ter uma vida de verdade, não de fantasias, porque muita gente tem vivido nas fantasias e isso realmente atrapalha a sua comunhão com Deus. Então, é se colocar à dispensação do Senhor, é se colocar à disposição do Rei para que ele possa fazer a obra na sua vida. No capítulo 8 vai falar sobre acerca das causas sacrificadas aos ídolos, né? Então, muitos irmãos estavam discutindo aqui também sobre essa adoração, sobre esse tempo de coisas que eles poderiam desfrutar, né? E o que era que ele podia comer, e trazia talvez alguma situação que trouxesse vergonha para os outros, e a igreja de Corinto estava misturada, como por exemplo, a Bíblia diz que tudo dai graças, né? E todas as coisas em Jesus é limpa, é abençoada, né? Mas se eu for chamado para ir para uma adoração, uma festa que ali traga algum tipo de adoração a algum ídolo, eu estou, de uma certa forma, limpo, lavado, purificado, nada me toca, porque o sangue do Cordeiro me limpa, me sara, me cura. Porém, o que está dizendo esse texto é que se você está em um ambiente desse e de repente alguém te vê naquele ambiente, você está escandalizando o nome de Cristo, você está escandalizando a igreja de Cristo, e é exatamente isso que ele chama os irmãos a atenção, para que nós possamos saber que há momento para todas as coisas. Então eu não posso estar me misturando na roda dos escarnecedores, eu não posso estar me misturando na roda dos idólatras, não é? Então eu preciso saber que a minha missão é adorar a Cristo. A minha missão é me sacrificar na hora que eu for convidado para fazer algo que vai contrariar a minha integridade cristã. Então ele vai salvar alguns irmãos, e no versículo 13 do capítulo 8 ele deixa assim, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então significa que se nós formos convidados para fazer algo e que esse convite está nos trazendo um escândalo, vai nos provocar algum tipo de escândalo, pule fora, querido, pule fora, querida. Essa exortação de Paulo aqui é fantástica para que a gente possa saber que há momentos e nós precisamos discernir os momentos. Amém? No capítulo 9 vai falar a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Paulo aqui vai estar dizendo, né, não sou eu porventura livres? Não sou eu apóstolo? Não vi a Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ou seja, Paulo aqui ele está conversando com os apóstolos, conversando com alguns irmãos, e ali houve algumas conversas, entre elas foi lhe perguntado
quais seriam os seus direitos, o que é que ele poderia fazer, né? Então Paulo tem a liberdade, nós temos a liberdade em Cristo. Se Cristo nos libertou, foi para que nós pudéssemos ser livres verdadeiramente. Mas observe que existem algumas ordenanças no Senhor que nós precisamos viver para que a glória do Evangelho seja em nós, né? Essa referência. E Paulo sim vai falar que ele não se envergonha do Evangelho, né? Porque o Evangelho de Deus, ele vai trazer essa causa, aonde não é uma obrigação, não é? Não é uma obrigação, mas é algo que lhes traz satisfação. Você deve fazer a obra do Senhor sem peso, você deve fazer a obra do Senhor com prazer, com graça, com desejo. No dia que você sentir peso, meu querido, no dia que você sentir peso, minha querida, na obra do Senhor, é porque o seu trabalho ele está sendo em vão. Mas se você tem algo e você ainda carrega e você sabe que isso tem atrapalhado você, ora a Deus para que Deus quebre esse jugo. Jesus disse que o meu jugo é suave, né? Então ele quer trazer sobre você algo que você possa carregar. Então não existe obstáculos para estar na mensagem de Deus, na presença de Deus. No capítulo 10 vai falar sobre exemplos da história de Israel. E aí vai haver muitas controvérsias nesse sentido, onde aqui os irmãos começam a perguntar, e ele vai dizer: ora, irmãos, não quero que ignores, né, o que os nossos pais passaram, né? Porque todos eles viveram um tempo e viram e passaram pelo mar. E aquela história onde ele fala sobre a liberdade ou a libertação do povo de Israel, houve ali uma situação onde muitos, ainda que tivessem visto a glória de Deus manifestada, muitos ficaram em dúvida após o fato ter acontecido, né? E ele vai dizer no versículo 13 aí do capítulo 10, ele fala um texto maravilhoso, que diz assim: eu não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus não vai lhe dar nenhuma carga que você não possa suportar. Nós estamos falando no tempo de hoje. Aqueles homens, aquelas pessoas viram o mar se abrir e eles passaram em pé seco pelo aquele mar, enquanto os perseguidores foram abatidos. Mas Deus está lhe dizendo, meu querido, minha querida, que nenhuma tentação lhe será dada sem que você possa suportar. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como você tem passado, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está lhe dando força para você passar. Por isso que você dorme, por isso que você acorda. Às vezes você pode até dormir chorando, mas no dia seguinte observe como a alegria vem, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque Deus nunca vai lhe decepcionar. Ele sabe que você pode suportar, ele sabe que você pode passar. Então persevere, aguente, fica firme, pois Deus é fiel. No capítulo 11, ele vai falar sobre o véu, né? Onde ali ele viu realmente a graça de Deus sendo manifestada. Ele vai falar sobre a instrução na celebração da Santa Ceia, né? E ele vai instruir aos irmãos, né? Porque ali na igreja de Corinto estava havendo muita bagunça no dia da ceia. Uns comiam de uma forma, outros comiam de outra. Todos faziam daquele momento, um momento onde seria um momento de celebração, né? Uma coisa aonde deveria ser santa aquele momento, e muitos estavam fazendo aleatoriamente, sem importância. E ele vai chamar e vai dizer: olha, porque eu aprendi do Senhor, ele vai dizer aqui no versículo 23, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Então ele recebeu algo que ele viu que era fundamental para o crescimento espiritual, e é o que nós precisamos, querido. Nós precisamos nos purificar na presença do Senhor. Nós precisamos buscar a revelação da graça divina através da Santa Ceia, através do corpo e do sangue de Cristo. É o único que pode nos libertar, é o único que pode nos fazer vencer as batalhas. Então, nós não podemos abandonar
chamado de participar dessa ordenança espiritual de Cristo, porque todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos do cálice da salvação, nós estaremos anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Eu amo esse capítulo. O capítulo 12 vai falar sobre acerca dos dons espirituais, vai falar sobre a unidade orgânica da igreja, vai falar sobre nós entendermos sobre o chamado que a igreja tem para trabalhar como corpo. Nós não somos um corpo onde vivemos distantes, o corpo todo está junto. Observe os braços, os dedos, os olhos, a boca, o corpo, as pernas, o corpo está todo junto. E o cabeça é Cristo, né? Então ele vai dar a cada um de nós um dom, e nós precisamos entender qual é o serviço que eu tenho para a casa de Deus, como eu posso servir ao Senhor, como eu posso ser agradável ao reino de Deus, para que eu possa ajudar na edificação da igreja, porque todos nós fomos chamados. Lembra como ele disse? Eu vou te ordenar a você sair e ir a toda a nação pregando o evangelho. Então Deus disse que nós precisamos ir pregar o evangelho, fazendo com que outros discípulos olhem para nós. É um dom. Isso Deus deu como uma ordem, e essa ordem é para cada um de nós. Porém, cada um de nós vai ter dentro desse chamado, dentro desse dom, que é como um dom de discípulo. Escute bem, o dom de discípulo, mas o dom de discípulo ele vai distribuir para você na consciência de em que você pode servir. Você pode servir aonde? Qual é a posição que você pode servir no reino de Deus? Será que é limpando a igreja? Será que é pregando? Será que é evangelizando? Será que é profetizando? Será que é estendendo as mãos sobre os irmãos para curá-lo? Então Deus vai estabelecer dons, e ele vai ensinar aqui. Paulo vai encerrar no versículo 31, dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que mais nós precisamos, na verdade, queridos, é entender que Deus nos deu dons espirituais. Dons espirituais. O chamado é um chamado de escolha. Deus nos escolheu, mas o dom ele colocou para que cada um possa desenvolver esse dom. Você tem um dom. Qual é o dom que você pode servir no reino de Deus? Qual é o dom que você pode servir para a glória de Jesus? Então, queridos, não desista, ok? O seu dom ele vai se manifestar na medida que você permitir. Ok? No capítulo 13, vai falar do texto mais lindo de toda a Bíblia. Vai falar do amor. E ele vai dizer que o amor, ele é supremo, é um dom supremo de Deus. Então, queridos, nós não podemos deixar esse amor morrer. O amor de Deus, ele vem para dentro de nós, e nós precisamos permitir que esse amor transpareça, que esse amor permaneça, que esse amor cresça. E aí ele vai dizer: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu amo isso. Eu vejo quanto nós temos um dom que foi dado na celebração desse coração transformado. Nós precisamos ter um coração transformado. Nós precisamos exercer isso. Nós precisamos viver isso. Então, querido, você pode, eu posso, a igreja pode, sua casa pode, a comunidade pode, desde quando você seja espelho para isso acontecer. Amém? No capítulo 14 vai falar sobre a profecia superior aos dons de língua, não é? Então eu vejo que nesse capítulo também é importante a gente aprender, seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Eu acho interessante que Paulo vai trazer aqui nesse capítulo uma coisa importante, onde ele vai narrar que não adianta a gente
querer falar tanto em línguas, é bom, é claro. Quando você fala em línguas, você está edificando a si próprio. Você está falando com Deus, mas você está edificando a si próprio. De repente você traz uma mensagem para um irmão, para uma irmã, em profecia, em línguas estranhas. Deixa Deus te usar, mas o importante é você falar para que ele vai entender. Porque Paulo vai dizer que o mais importante nesse capítulo é que ele vai falar 5 línguas, 5 palavras, melhor te falando, 5 palavras, mas que sejam palavras entendíveis, porque não adianta a gente falar 10.000 palavras e o povo não entender, né? Então é melhor eu falar 5 palavras e que eles entendam do que 10.000 palavras e que o povo não entenda. Então essa palavra de profecia, essa palavra de línguas estranhas, o seu ato de falar em línguas estranhas é fundamental, porém você fala diretamente para Deus, você fala para a edificação do seu corpo espiritual, da sua mente espiritual, da sua vida espiritual. Amém, queridos? É importante a gente também aprender sobre isso. No capítulo 15, ele vai falar sobre as pessoas que não acreditavam na ressurreição, né? As pessoas estavam debatendo e ele vai chamar a atenção dizendo: irmãos, venham lembrai-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-lo preguei, e menos que tenhais crido em vão. Ou seja, se nós estamos servindo a Deus e nós não cremos nas suas escrituras, no que está realmente sendo ensinado, nós estamos crendo em vão. Tudo que aconteceu e foi escrito aqui, e se a gente não tiver realmente essa revelação divina, vai tudo passar em vão. Então precisamos crer, precisamos acreditar. O que está escrito aqui, que quando Jesus morreu e Jesus ressuscitou, ele morreu para que o grilhão da morte fosse quebrado, para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida eterna. Eu creio na vida eterna, você crê? Então, se você crê, querido, nós não podemos pregar o evangelho sem uma finalidade, sem uma consistência. Nós precisamos pregar. Lembra o que Paulo fala lá? Como ouvirão se não tem quem pregue? Então nós precisamos pregar e crer na pregação que nós estamos pregando, porque Jesus não morreu em vão. Olha, ele vai dizer aqui no versículo 55 do capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, se Jesus quebrou essa corrente que aprisionava a gente de ter intimidade direta com Deus, né? Lá em Mateus 27 vai falar exatamente sobre o véu foi rasgado, ali foi quebrado o grilhão da morte. É exatamente isso que nós vivemos livres, nós vivemos para pregar as boas novas, nós precisamos acreditar na ressurreição dos seres humanos, dos que foram salvos em Cristo Jesus. Você que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, querido, o seu nome está escrito no livro da vida. Não deixe se perder, porque o único que pode fazer com que o seu nome seja arriscado é você mesmo. Quando você sai dos caminhos do Senhor, enquanto você permanece no caminho do Senhor, enquanto você está realmente crendo que a ressurreição é para você, você está salvo. A sua vida está ligada nos céus e o seu nome está escrito no livro sagrado. No capítulo 16, encerrando a primeira carta aos Coríntios, vai falar acerca das coletas dos irmãos, né? Aonde eu acho assim muito bom, né, falar sobre isso também, que é o que a igreja precisa. O Paulo encerra esse capítulo falando sobre a igreja que fazia as colheitas e que no primeiro dia de domingo, ou seja, na primícia da semana, que era o dia de domingo, ele levava essas colheitas para entregar aos apóstolos, à igreja de Cristo. E é fundamental que isso possa ter muito bem definido em seu coração, querido. Você precisa crer que você como discípulo, você como discípula, precisa estar ofertando ao Senhor, agradecidos por tudo que Ele tem feito em sua vida, porque a Bíblia diz que tudo veio
para nossas mãos através da graça de Deus. Então nós precisamos devolver ao Senhor. E aí Paulo vai encerrar, né, com exortações finais, né? Ele vai falar sobre as saudações e bênção e vai encerrar esse capítulo 16 de 1 Coríntios. E eu também encerro aqui pedindo a Deus que possa guardar a sua mente, guardar seu coração, lhe instruindo, fazendo com que você possa crescer no aprendizado da sua palavra. Ok, queridos? Vamos nos manter vivos na leitura da Bíblia. Nós vamos continuar dando sequência à leitura da Bíblia, onde vamos estar lendo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E você é o nosso convidado. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos mostrado que o Senhor verdadeiramente nos impulsiona a fazer o que parece ser impossível. A tua palavra diz que não veio tentação nenhuma sobre nós que não fosse da sua parte, sabendo, Senhor, que nós somos capazes de vencer. Então, Senhor, nos dê graça, nos dê vida, nos dê esperança, nos abre o coração a cada dia para sermos manifestados como verdadeiros cristãos. E assim nós queremos te louvar, te engrandecer hoje e para sempre. Que assim seja, queridos, que Deus te dê sabedoria para você ler o livro da salvação, o livro que traz a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Que você e a sua casa estejam guardados, que o amor de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e maravilhosas consolações do Espírito seja com você, seja com a sua casa, seja com seus projetos, hoje e para sempre. Amém. Louvado seja Deus, queridos.